Se não for pedir demais, se inscreva aí no canal em nome de Jesus. E se já é inscrito, confira aí se a sua inscrição ainda está aí no canal Josias Dias, porque a plataforma está tirando alguns inscritos, não sou eu, certo? Abraço a todos os inscritos do canal Josias Dias. Vou botar esse vídeo aqui de um grande líder aí, grande líder evangélico, falando sobre o dízimo, né? Falando sobre o dízimo, e eu quero que você preste atenção neste vídeo, na fala dele, e vamos comentar a respeito desse vídeo, certo? Quando Adão e Eva tocaram naquela árvore, naquele fruto da árvore, no jardim do Éden, eles tocaram no dízimo de Deus. Eles tocaram naquilo que não lhes pertencia. Por quê, ô bispo? Porque Deus tem nos dízimos algo tão importante. Porque o dízimo representa fidelidade. Gente do céu, mas que bicho mais nojento. Como pode ser tão descarado, tão sem vergonha? Marcelo, toma vergonha na sua cara, pai. Quanta safadeza. Como você pode ser tão criminoso assim, cara? Um velho já com o pé na cova pra morrer e não toma vergonha na cara, cara. Que coisa nojenta. Dízimo não tem nada a ver com o brasileiro. Dízimo não tem nada a ver com a igreja. Era o imposto lá para os israelitas no Velho Testamento, rapaz. Toma vergonha na cara, rapaz. E quando Adão e Exatamente. Não precisa nem eu comentar mais nada, porque o nosso pastor aí, pastor Gilmar, né? Gilmar Almeida já falou tudo, né? Um velho gagá, já com o pé na cova, né? Com a cara lambida, mentindo, né? Em nome de Deus, usando a Bíblia para distorcer a palavra de Deus. Um velho que não respeita nem a palavra de Deus, né? Não respeita nem a palavra de Deus e distorce, né? Falando que o dízimo começou lá do Éden, né? Esses caras só falam em dízimo. Esses caras só falam em dinheiro. Agora, o problema é que todos os mercenários da fé, todos os pregadores de dízimo, eles acham que é ungido de Deus. Por que é que todos os pregadores de dízimo, todos pregadores de heresia, diz que é ungido de Deus? Por quê? Na verdade, todo pregador de dízimo, ele é um mentiroso. Ele é um charlatão da fé. Porque eu não acredito. Às vezes eu quero até acreditar que alguém está pregando dízimo por ignorância. Mas será que esses líderes não sabem que está mentindo? Estão fazendo das ovelhas negócio? Agora, esses caras só falam em dinheiro. Você veja que a visão desses caras é abrir congregação em área nobre, né? Não querem abrir na periferia, porque sabe que nas favelas não quer, porque sabe que não dá dízimo. Só quem tem amor mesmo pelas almas, só quem leva a Bíblia a sério, aí abre congregação nos bairros humildes. Quem realmente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, quem realmente crê que existe céu e inferno, aí abre congregação em tudo que é lugar para ganhar as almas, tirar as almas das garras de Satanás. Agora veja que esses grandes líderes aí, o negócio dele é abrir congregação em ruas principal e em bairro nobre, né? Aí de quebra faz aquelas viagens para Israel, né? Israel, viagem turista. E por que não vou para ficar lá? Porque sabe que lá não dá lucro. Por que não vão para as favelas? Porque sabe que lá o pessoal não tem, né? Agora esses homens só falam em dízimo
E por que eles não fazem também uma cesta básica para dar aos dizimistas que estão passando necessidade? Porque eu conheço muito dizimista que nunca deixaram de dar o dízimo, mas é veaco. Não compra o leite do menino porque não tem. Às vezes o vizinho é quem dá o leite da criança recém-nascida. Está apertado, mas eles nunca deixam de dar o dízimo, mas deixam de comprar o leite para o menino. Agora é culpa dele não, porque os senhores deram a lavagem cerebral desse pessoal. Aí o camarada, o pai de família, a mãe de família, deixa de comprar o leite da criança, porque os senhores deram a lavagem cerebral tão terrível, tão diabólica, tão satânica, que esse pai de família, essa mãe de família que está com recém-nascido, entende que se não der o dízimo vai ser amaldiçoado. E a culpa é dos senhores, é dos senhores, é dos senhores, e Deus vai requerer dos senhores. Botaram isso de goela abaixo, que se não der o desveladão, e as pessoas dão dízimo, compra fiado e não paga, mas é fiel no dízimo. E ainda tem muitos imitando esses hereges aí, esses grandes líderes, falando do mesmo jeito dele, do mesmo sotaque dele, né? Você vê que tem as crias dele por aí, falando do mesmo jeito, querendo ser eles, né? Querendo ser eles, pregando a heresia do dízimo. Onde o dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi, ninguém nunca dizimou dinheiro, né? Na verdade, todo dizimista está precisando, não é de um pastor, todo dizimista não está precisando de um líder, não, ele está precisando de um professor de português. Você é dizimista porque você é um mau analfabeto. Você é dizimista porque você precisa de um professor de português para explicar a você Malaquias 3. Aí você vai saber, para explicar a você Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz assim: trazei todos os dias para a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha advenha a maior abastança. Mas vamos ficar com 9. Você precisa, não é do pastor, não é do padre para explicar Malaquias 3:9 para você, amigo e amiga dizimista. Você não está precisando de um pastor, um padre, um missionário da televisão. Você não está precisando de um charlatão da fé, de um mercenário da fé, não, para explicar Malaquias 3:9. Não. Você está precisando do professor de português dizimista. Senhoras e senhores dizimistas, você precisa de professor de português para explicar isso aqui, ó. Malaquias 3:9 diz assim, ó: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Aí eu pergunto, vós, toda a nação, é singular ou é plural? É singular ou plural? Está aqui. Tem que ter um professor de português para ensinar você. É por isso que você é dizimista, porque isso aqui não é para você. Essa ordem não é para mim, não é para você. O profeta Malaquias, usado por Deus, Jeová, não deu essa ordem para a igreja, para os cristãos. A igreja nem existia ainda. Veja, aqui, com maldição sois amaldiçoados. Essa praga aqui não foi para você nem para mim, não. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, é singular ou plural? Toda a nação é singular ou plural? Aqui é singular ou plural? Aqui é singular, meu amigo, não é plural não. Aqui não está dizendo, com maldições sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós, todas as nações. Não está dizendo todas as nações. Não está dizendo todas as nações. Não está no plural. Aqui está no singular. Toda a nação. Está dizendo toda a nação. Que nação é? A nação de Israel, do tempo de Malaquias. E nem essa Israel agora é. Porque ele não tem mais templo. Então, toda a verdade verdadeira, todo dizimista está precisando de um professor de português para deixar de ser dizimista. Porque se você tiver um professor de português ensinando a você, você vai ver que você foi enganado a vida inteira, né? Agora você quer entender, se você não tem condições de ter um encontro com o professor de português para ensinar isso aqui para você, Malaquias
3:9, para dizer a você se isso é singular ou plural, leia Malaquias capítulo 1, versículo 1, que vai dizer para quem foi isso aqui. Se você quer entender Malaquias 3, 8, 9, 10, você tem que ler o mesmo livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 1, ou então Malaquias, capítulo 2, versículo 1, que você vai ver para quem foi o Malaquias, capítulo 4, versículo 1, ao diante, que você vai entender, a própria Bíblia se revelando para você. Agora, esse charlatão da fé, todos eles acham que é ungido de Deus. Por que será que todos os pastores mentirosos, eu estou falando os pastores mentirosos, se você é pastor e não é mentiroso, essa palavra não é para você. Se você é um líder, mas você não é um líder malaquiano, não prega heresia do dízimo, essa palavra não é para você. Eu estou falando aqui para estes charlatão da fé, para esses mentirosos de púlpito, que por causa de vós, o número de desigrejados está aumentando por causa de vós. Vocês só falam em dinheiro, dinheiro. É só venha a nós, venha a nós, venha a nós, vosso reino, nada. Vocês estão pregando judaísmo, vocês não estão pregando o evangelho da graça. Aí os senhores não pregam, e Deus usa as pedras para pregar. Usa até a IA, inteligência artificiais, para pregar o evangelho, porque vocês estão pregando Moisés e não Jesus. Vocês estão pregando judaísmo e não cristianismo. Vocês estão pregando Mamon. Aí, porque será que todos os falsos pastores, falsos ungidos, diz que é ungido de Deus? Que é para você não questioná-lo. Então, meus queridos, meus amados, veja que ele aqui diz que o dízimo é um ato de fidelidade a Deus, é? É isso que está vendo, velho. E Eva. Nossa. Quando Adão e Eva tocaram naquela árvore, naquele fruto da árvore, no jardim do Éden, eles tocaram no dízimo de Deus. Foi, vai mentiroso. Eles tocaram naquilo que não lhes pertencia. Foi. Por que, ô bispo? Foi. Porque Deus tem nos dízimos algo tão importante. Porque o dízimo representa fidelidade. Representa fidelidade. Quer dizer que o nojento, o líder nojento aí está dizendo que o dízimo representa fidelidade. Então você está chamando os apóstolos de Jesus de infiel, está chamando os apóstolos de Jesus de infiel, está chamando o apóstolo Paulo de infiel, o apóstolo Pedro, João, Lucas, Tiago, Mateus de infiel, porque nenhum deles deram dízimo nem pediu dízimo a ninguém. Você está chamando Jesus de infiel porque Jesus também não deu dízimo nem pediu dízimo a ninguém. Então, dízimo é um ato de fidelidade. Quer dizer que os discípulos de Jesus eram fiel, porque nenhum deles cobrava dízimo. Não. O dízimo é um ato de fé. Quer dizer que os discípulos de Jesus não tinham fé nenhuma, porque nenhum deles cobraram dízimo nem pregaram dízimo. Quer dizer que ele era fiel? Não. Quem não deu dízimo está roubando a Deus. Quer dizer que você está chamando Jesus, o discípulo, de ladrão? Porque nenhum deles dizimaram. Se quem não dá o dízimo é ladrão de Deus, então você está chamando os 12 apóstolos de Jesus de ladrão. É isso mesmo? Me mostra só o versículo de um dos 12 apóstolos dizimando. Me mostra só o versículo de alguém na Bíblia dizimando no Novo Testamento. Não, no Velho mesmo. No tempo de Malaquias, alguém dizimando dinheiro. E não venha com essa dizer que naquele tempo não existia dinheiro, não, porque existia esse senhor. É só você ler a Bíblia. Porque foi por 30 moedas que Judas traiu Jesus. E vários outros versículos que falam de dinheiro. Mas ninguém nunca dizimou dinheiro, porque dízimo era mantimento, alimento, comida, era plantação, criação, era
10% da melhor prestação, a melhor, era 10% da melhor criação. Por favor, não ligue para mim, não. Está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Então, esse velho gagá, velho gagá, eu também estou velho. Qual é o problema? O problema de muitos velhos hoje é que quer ser novo, né? Quer ser novo, rapaz. Nós já estamos cabelo branco. O meu pintei, mas não foi por vaidade, não. Deus sabe por quê. E se todo o meu pecado fosse pintar o cabelo, eu já estaria no céu. Então, o cara é que nem o pastor Gilmar falou, o cara já com o pé na cova, e rico com mansão, avião, e não abre mão não, sabe? Não abre mão não do dízimo não. É um miserável, é um miserável. É um amor por dinheiro. Quanto mais rico, eu conheci gente rica aí, que era direto nos terreiros, fazendo macumba para querer mais riqueza. E eu ficava assim, enquanto eu, graças a Deus, com o meu salário, me contento. Os caras dormem em cima do dinheiro e agradecem por dinheiro. Muitos líderes vão perder a salvação porque estão distorcendo a palavra de Deus. Estão mentindo em nome de Deus. E muitos pastores, bispos, apóstolos, esses caras da televisão aí, o galardão dele aqui mesmo da terra é os aviões. Né? Você já percebeu que esses apóstolos da televisão, esses missionários da televisão, é tudo de avião? Esse avião é para quê mesmo? Para levar os dízimos de vocês para o céu, é? Ah, quer dizer que este velho gaga aí leva o dízimo de vocês no avião dele, lá para o céu. E Deus, que é o dono do ouro e da prata, precisa de dinheiro. Muitos líderes vestindo em igreja. Veja aí em São Paulo aí, o Templo de Salomão. Eu nunca fui, mas já vi televisão. Grande, vestindo, visando quem? A turma da Crocolândia. Será que o Templo de Salomão foi visando aquelas almas lá da Crocolândia? Porque eles não são pior nem melhor do que nós. São todos, diante de Deus, iguais. Somos alma. Será que foi visando eles ou os ricão, visando os políticos, visando os atores de televisão, né? A turma da alta sociedade? Veja que a preocupação de muitos líderes é investir em 4 paredes. 4 paredes. Não é investir nas almas. Não é investir nas pessoas. Não é dar cesta básica a irmão e irmã que estão numa situação difícil, né? Muitos perderam o emprego. A pessoa perdeu o emprego, está precisando de ajuda, porque todo mês vem água para pagar, perdeu o emprego, aí vem luz, aí vem o gás, alimento, você fala é remédio. E o líder não está nem aí, não ajuda, né? E tem um bocado de cria deles aí, imitando eles, né? A mesma fala dele, o mesmo sotaque deles. Agora eu fico imaginando essas igrejas aí, essas igrejas grandes, se eles se arrependessem, esses líderes se arrependessem e levassem a Bíblia a sério e pregassem o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação, né? Eu fico imaginando esses grandes líderes aí parassem de estar pregando salvação em cima do dízimo, né? Como seria glorioso, né? Porque a única igreja que é aberta logo cedo, que tem pastor todo dia lá, eu não queria dizer isso, mas vou dizer, é a Universal. Todo dia que você chega lá, você vai encontrar o pastor lá. Mas eu lamento dizer que, infelizmente, aquele pastor que está lá, não é só na Universal, não é muitas congregações. Se ele não bater a meta do dízimo, ele é trocado. Isso é na Assembleia, isso é na Universal, isso é na igreja do pastor do Chapeuzão e outras aí. Eu já fui dirigente de igreja por misericórdia, eu sei, eu entreguei a chavinha, pastor, eu sei o que eu estou dizendo. Mas existe pastores sérios que bota irmão, consagra, porque entende que tem que pregar o evangelho e ganhar alma para Jesus, né? Mas por que será que tem Assembleia de Deus que nunca consagra ninguém lá, pastor? É só dirigente de congregação. Por quê? Que é para o dízimo ficar entre família. Por que é que tem pastor lá, grandes
assembleia aí que só consagra os filhos, até a esposa, porque eles distorcem Malaquias 3:10, porque eles são amantes do dinheiro, amante de Moisés, prega Moisés no lugar de Jesus, né? Aí eu fico indignado quando eu vejo o cara com tanta riqueza, né? Mas não abre mão do dízimo, sabe? Esses caras não abrem mão do dízimo, eles inventam, agora a moda agora é dizer, olha aqui, com o dinheiro do dízimo de vocês, eu estou fazendo casa para dar às pessoas. Mas, rapaz, você acredita mesmo nisso? Quer dizer que o pastor está fazendo casa com o dinheiro do dízimo para dar às pessoas que não têm casa. Aí eu pergunto, e quem não é dizimista, ele vai dar? Isso é só para incentivar você a dar dízimo, é só para dar uma de que está sendo um pastor honesto. E mesmo que você pegasse o dinheiro do dízimo, para fazer casa, para dar os irmãos que não têm casa, mesmo assim isso não justifica, porque o dízimo não é para ser cobrado. É mais fácil, em vez de você pegar o dinheiro do dízimo e fazer casa para dar aos irmãos, que eu não creio nisso aí, e mesmo se for verdade, em vez de você pegar o dinheiro do dízimo para fazer casa para os irmãos, é muito mais melhor você dizer à congregação, dízimo é antibíblico. Não existe esse negócio de dízimo e dinheiro para igreja. Mas eu vou pegar o dinheiro das ofertas e fazer casa para você. Eu quero ver. Mas não, eles usam esses negócios, sabe? Essas baganhas com Deus que é para dizer que é pastor honesto e tá pegando o dinheiro do dízimo e tá investindo em, né? E a moda agora é inventar tudo, né? Que é para você não deixar de dar o dízimo, né? Mas não abre mão do dízimo. Entendeu? Aí Deus tem me levantado para pregar contra essas heresias, porque eu não tenho nada contra pastor. Não, eu sou contra as heresias pregadas. Porque eu tenho muito conhecido líder, conheço muito líder, né? Tenho um pastor que eu sou amigo dele, eu só não sei se ele é amigo meu, porque depois que eu comecei a pregar, debater e combater a heresia do dízimo, muitos preferem nem ver minha cara, essa é a verdade. Essa é a verdade, certo? Porque eu estou batendo na galinha dos ovos. O dízimo é a galinha dos ovos de ouro dos pastores malaquianos do sistema religioso. O dízimo é a galinha dos ovos de ouro. Malaquias 3:10 é o hino nacional pregado das congregações. Você vai para o culto, quando chega lá, esses homens só falam em Malaquias 3:10, só falam em dízimo. Joga maldição e não dá o dízimo. Gerando desigrejado, gerando crente revoltado. Se for para ver essas heresias de vocês, eu prefiro ficar em casa. Louvado e agradecido seja Deus, a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Aí você vê uns caras com tanto estudo, teólogo, bacharel em teologia, mas quando vai pregar Malaquias, fica distorcendo, mentindo, não tem nenhum respeito com a palavra de Deus. Então eu fico olhando, um líder desse de repente tivesse um encontro com Deus, né? E se arrependesse, criasse vergonha na cara e parasse de mentir. Porque o pior mentiroso é esses filhos de Satanás que pega a Bíblia para mentir. E ainda tem crente que quer botar um pastor que cobra dízimo na política. Se um miserável desse dentro da igreja não respeita nem a palavra de Deus, mente em nome de Deus, mente usando a Bíblia, dentro da congregação, imagina você elegendo um homem desse, um pastor para a política. O que é que ele vai fazer lá? Se não respeita nem a palavra de Deus dentro da congregação. É por isso que eu diga não ao dízimo e diga não a pastor e política, porque Deus chamou o pastor para pastorear as ovelhas. Não foi para ser parlamentar, não, político não. Agora, se você quer ser político, vai ser político. Mas se Deus te chamou para ser pastor, você tem que pastorear as ovelhas, porque Deus confiou as ovelhas das suas mãos e Ele vai requerer de você. Agora, o problema é que esses homens se apaixonaram por dinheiro. Dinheiro é bom. Não é pecado você gostar de dinheiro, não é pecado eu
gostar de dinheiro. Agora, o que nós não podemos é ter amor ao dinheiro. E muitos dos líderes estão fazendo das ovelhas negócio. Mas a minha oração é que esses homens se arrependam. Porque eles ficam aí falando de desigrejado, mas são eles que geraram e estão gerando. E são eles que vão trazer uma grande perseguição aos cristãos. Uma grande perseguição aos cristãos. Que vai trazer esses líderes que estão na política. Esses líderes cristãos que estão se misturados na política, se contaminaram com a política. Por causa de vocês, virá uma grande perseguição e esses pastores sérios, esses pastores honestos, que não são famosos, estão pagando o preço por causa de vocês. Principalmente em época de política, que os senhores se vendem, né? E ainda tem crente que defende o pastor malaquiliano. Por quê? Porque a maioria dos crentes, dos irmãos, é doido por cargo e sabe que só vai ser consagrado se babar o pastor e se der dízimo a ele. Eu sei até como lhe ensinar, eu sei até como lhe dizer como é que você vai ser consagrado rapidinho. Mas eu não vou ensinar isso aqui, jamais. Então, se você não gostou dessa palavra, ore por mim. Ore por mim, porque Deus já está levantando muitos Josias. E eu não estou aqui pregando o que eu acho, que eu penso, não. Eu estou aqui porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está me usando para dizer a vocês que Jesus está voltando. Jesus está voltando e os senhores líderes se arrependam, nasçam de novo, porque vocês estão bagunçando com a casa de oração. Quando Adão e Eva tocaram naquela árvore, naquele fruto da árvore, no jardim do Éden, eles tocaram no dízimo de Deus. Eles tocaram naquilo que não lhes pertencia. Por que, ô bispo? Porque Deus tem nos dízimos algo tão importante. Porque o dízimo representa fidelidade. Representa fidelidade. Gente do céu, mas que bicho mais nojento. Como pode ser tão descarado, tão sem vergonha? Marcelo, toma vergonha na sua cara, pai. Quanta safadeza. Você pode ser tão criminoso assim, cara. Um velho já com o pé na cova pra morrer e não toma vergonha na cara, cara. Que coisa nojenta. Dízimo não tem nada a ver com o brasileiro. Dízimo não tem nada a ver com a igreja. Era o imposto lá para os israelitas no Velho Testamento, rapaz. Toma vergonha na cara, rapaz. É isso aí, meus amados. Esse foi o vídeo para hoje, certo? Obrigado a todos os inscritos aí no canal Josias Dias. Obrigado a todos vocês, certo? E o meu objetivo aqui não é atacar pastor, nem denominação, não. O meu objetivo aqui é pregar e debater essas heresias do dízimo, certo? Essas heresias pregadas dentro das congregações no cristianismo, certo? Eu não tenho nada contra a pessoa do Edir Macedo, contra pastor fulano de tal, chicrano, não. Eu sou contra essas heresias, cara, porque chega a dói no meu ouvido, certo? Chega a dói no meu ouvido. Eu fico até com vergonha de ver esses caras, mesmo depois de velho, não cria vergonha na cara, fica mais safado ainda, mais mentiroso ainda, entendeu? E fica difícil, cara, fica difícil você congregar, porque esses homens fazem das ovelhas negócio, certo? Tem pastor aí que cai em adultério, passa a perna na esposa da ovelha dele, aí depois perde a moral, aí depois se acolhe com outro pastor e começa a abrir igreja aí, usando o pastor famoso, certo? E ele fica abrindo igreja porque para ele é como se fosse uma empresa, entendeu? Mais uma conta bancária. E isso tem acontecido aqui na Paraíba, né? O pastor se aliou com o pastor famoso e abrindo várias igrejas por aí, mas ninguém sabe que quem está por trás, bancando tudo, é aquele pastor que perdeu a moral, que passou a perna na esposa do irmão lá, né? E que ninguém tem muita consideração mais por ele.
E aí vai. E esses caras não querem chegar ao novo nascimento, certo? E fica uns cabas desses ainda vem chamar eu e você de ladrão porque não dá o dízimo. Então, fica aqui a minha indignação contra os pregadores de dízimo. Não é pecado você levar o seu dinheiro para a congregação. Leve seu dinheiro, seja ofertante, louve a Deus com as suas ofertas, com o seu dinheiro, mas que seja espontâneo, com alegria, que seja oferta voluntária, coleta e não dízimo, porque dízimo nunca foi dinheiro e nunca será, nem na China, nem no Japão, nem na Paraíba, nem em Pernambuco. Dízimo nunca foi dinheiro. E eu desafio vocês aí, pregadores de dízimo, vocês líderes, teólogo. Eu desafio vocês aí. Bota aí no rodapé aí do vídeo aí, nos comentários aí. Pelo menos um versículo mostrando que dízimo é dinheiro. Só um. Vocês não vão me provar nunca que dízimo é dinheiro. Nunca. Fica na paz, fica na bênção. E que Deus liberte vocês dessas heresias que vocês pregam, porque tudo que eu prego, tudo que você prega, vamos prestar conta no grande dia. E para você, dizimista, e meu irmão e minha irmã dizimista, que ficou com raiva aqui porque eu estou batendo contra o dízimo, talvez até você pensou e até disse, irmão José, no grande dia do juízo, a gente vai saber se o que o senhor está falando é verdade ou não. Não precisa você esperar o grande dia do juízo para entender Malaquias 3:9. Não precisa, é só você chamar o professor de português, vai no colégio municipal ou estadual aí, ou particular, chama aí um professor, a professora de português e manda ela explicar para você ali se Malaquias 3:9 é singular ou plural. Singular ou plural. Só isso, certo? Fala aí, professor. Abraço a todos os professores, respeite os professores, porque eles merecem todo o meu e o seu respeito, certo? Porque do jeito que está o mundo nesses dias, ninguém vai querer ser professor nem professora, vai ter medo, né? Então eu peço que a juventude respeite, tenha ele como se fosse um pai, tenha a professora como se fosse uma mãe ou uma tia, né? Porque eles são dignos de todo o nosso carinho e respeito, né? Todos os profissionais, todos passaram pelos professores, né? Abraço a todos vocês, fica na paz, fica na bênção, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Fui!